Olá, pessoal! O meu nome é Osilene. Este é meu sinal na comunidade surda. A aula de hoje será sobre o gênero textual mito. O sinal utilizado para mito em Libras é esse. Mas você sabe o que é um mito? Bom, vou explicar para vocês. O mito surge de uma imaginação. Elas são histórias, sim, histórias contadas, histórias do sobrenatural. Como é algo sobrenatural, este é o sinal que vamos utilizar para ele, sobrenatural. Ao observar esse quadro, nele há muitos elementos da natureza. Então, são aí que os mitos iniciam. Por exemplo, observem a cor das estrelas nesse quadro. Você pode perceber cada elemento que há ali. Também nós temos como exemplo raios, trovões e há também tempestades. Eu também cito o exemplo de terremotos. Terremotos e suas consequências, sejam elas com moradias ou também com pessoas que sofrem muito quando isso ocorre. Há também vulcões em suas erupções. Elas soltam, eliminam uma lava muito quente. Por onde passa, ele vai queimando tudo que existe. São nesses momentos que as histórias são inventadas e repassadas de geração em geração. Então, é assim que começam os mitos. Onde encontramos os mitos? Na imagem, vemos 4 exemplos. Primeiro, em textos antigos. Segundo, em livros de histórias populares. Terceiro, em histórias de contos de fadas. Vocês conhecem o que são contos de fadas, né? Quarto, tradição oral. Por exemplo, quando os pais contam para os seus filhos uma história e depois esses recontam aos seus filhos, que depois contam para os seus filhos a mesma história. Então, ela vai sendo recontada sucessivamente. Assim, a história continua de geração em geração. Quais são as características de um mito? O mito, ele apresenta a seguinte estrutura. Vamos lá. Primeiro, uma situação inicial. É o começo da história, onde são apresentados os personagens e o lugar. Segundo, o conflito. Conflito é o problema, um desafio ou uma mudança que o personagem precisa enfrentar ou resolver.
Terceiro, é o clímax. É o ponto mais emocionante e intenso da história. É o momento em que o problema está quase sendo resolvido. E temos também um quarto, que é o desfecho. Essa é o fim da história. Apresento a vocês alguns dos principais personagens da mitologia brasileira. O primeiro que apresento é o Saci, é um menino negro que possui apenas uma perna. Ele usa um gorro vermelho que lhe confere poderes mágicos, incluindo a capacidade de desaparecer e reaparecer em qualquer lugar. Ele é conhecido por esconder objetos, também de soltar os animais das fazendas. E ele gosta de assustar todos os viajantes. Isso, assustar. E fazer trança nas crinas dos cavalos. Segundo, o Curupira. O Curupira, ele parece com um ser humano, só que ele tem cabelos vermelhos e seus pés não são igual aos nossos, são virados para trás. O Curupira, ele é o guardião das florestas e também dos animais. Terceiro, a mula sem cabeça. A mula sem cabeça é uma égua de cor marrom, que não tem cabeça, pois foi cortado. Em vez disso, do seu pescoço cortado, jorra fogo e mais fogo. E ele emite sons assustadores, como relinchos e gritos. O mito explica que a mula sem cabeça é o resultado de uma maldição. Uma maldição que recai sobre uma mulher que se envolve romanticamente com um padre. Por ter cometido esse pecado, ela se transforma em mula sem cabeça. E isso era muito ruim. Então ela saía caminhando sem sua cabeça, com o seu pescoço jorrando fogo, sempre nas noites de quinta e sexta-feira. Esses são alguns exemplos dos mitos brasileiros. Mas vocês já conheciam essas histórias? Em outros países também tem mitos bem conhecidos. Vou citar alguns exemplos. Na Grécia e em Roma existem alguns deuses que o mundo inteiro conhece as suas histórias.
E temos aqui alguns exemplos deles. Iremos ter essa oportunidade de conhecer nesse momento. O Hades, bom, o Hades é conhecido como o Deus dos mortos. Este aqui é o outro exemplo de mito. É o Poseidon. Ele é conhecido como Deus dos oceanos. Lembra do filme Aquaman? Isso, o Aquaman. Ele também é um Poseidon. É ele que comanda os animais dos oceanos, como tubarão, baleia, entre outros. Ele exibe muita força e poder. O Aquaman é um personagem baseado na mitologia grega. Um outro exemplo de deus da mitologia grega é o Zeus. Zeus também conhecido como o deus dos raios, o deus dos trovão. Talvez você se lembre do filme Thor. Thor tinha muitos inimigos e um deles é chamado Zeus. Zeus tinha muito raio poderoso nas mãos, porque ele é o deus dos raios. O mito desses personagens também foi baseado na mitologia grega. Então, nessa aula, digo de passagem que foi muito importante, aprendemos o que é mito, a sua estrutura, alguns exemplos de personagens da mitologia brasileira, de Roma e também da Grécia. Há muitos outros mitos em países distintos. Mas para nós surdos, às vezes é difícil conhecer essas histórias dos mitos, porque nem sempre tem interpretação em Libras. Ficamos sem conhecer, então. Essa informação ficou oculta para a gente. Porém, podemos buscar essas informações em sites como na TV Inis. Lá você poderá encontrar muitas histórias de alguns mitos em Libras. É importante que conheçamos essas histórias e esses mitos. Conhecer os mitos é entender um pouco da identidade cultural de um povo, conhecer as suas tradições, porque faz parte da vivência cultural desse povo. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima. Tchau!